Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre as instruções do preenchimento da lista de verificação. Meu nome é Thaís Basso Amaral, sou pesquisadora da Embrapa Gado de Corte e tenho trabalhado no programa BPA desde a sua criação lá em 2007. O preenchimento ele deve ser efetuado pelos técnicos habilitados e credenciados pela Semagro ou pelas instituições parceiras. Então, o objetivo desse preenchimento da lista de verificação é identificar os procedimentos que estão sendo utilizados no sistema de produção e traçar um perfil de entrada. Então, aqueles produtores que querem começar, querem aderir ao programa BPA, a gente precisa saber em que pé que está essa propriedade. Então, a gente vai traçar esse perfil de entrada através dessa lista de verificação. Então, esse perfil de entrada, ele retrata a situação atual da propriedade em relação ao protocolo BPA, que ele poderá ou não estar em total conformidade com o solicitado. Aqueles itens que não estão conformes ao protocolo BPA e que impedem que a propriedade obtenha a porcentagem requerida pelo programa, eles poderão ser adequados pelo produtor, certo? Então, quais seriam esses prazos, para adequação? Não tem uma regra, ele é variável e depende e deve ser muito bem discutido entre o técnico e o produtor. A recomendação é que ele não seja superior a 1 ano, porque senão também fica muito distante e aí acaba se perdendo, outros itens que estavam conformes podem não ficar, então o ideal é que não passe de 1 ano, E casos especiais, claro, podem ser discutidos entre as partes. A adequação do não atendimento dos itens solicitados pelo programa, ela deverá ser efetuada mediante uma nova aplicação da lista de verificação. Então, o produtor, assim que ele verificar e conseguir adequar os itens que estavam não conformes, ele chama novamente o técnico, que vai aplicar uma nova lista de verificação vai se chamar perfil de manutenção ou final, e essa verificação vai ser feita pelo técnico credenciado. Atendendo todas as não conformidades, então a gente vai traçar esse perfil final. Esse perfil final ele vai ser encaminhado para a coordenação da Semagro, que vai fazer uma análise final e vai fazer uma vistoria de constatação para ver se realmente está tudo conforme nessa propriedade. Após isso, é feita a emissão do atestado de implementação, que tanto a Semagro como as entidades parceiras poderão fazer esse atestado. O laudo de implantação, ele terá validade de 2 anos e ele pode ser renovado por meio da aplicação da lista de verificação, então é feito um novo perfil de manutenção, caso seja interesse do produtor em continuar participando do programa BPA. E aqui para mostrar para vocês como é que a gente deve proceder para preencher o formulário de identificação da propriedade. Então, na lista de verificação, esse aqui é o formulário básico de identificação da propriedade. Ele deve ser preenchido pelo técnico juntamente com o produtor, Então, ou se se não for o produtor, com o responsável pela fazenda, pela propriedade. Então, todos esses dados devem ser bem preenchidos e a data da vistoria também deve ser colocada nesse formulário, assim como qual é o tipo de perfil, se essa lista de verificação está atendendo o perfil de entrada, se é o perfil de manutenção ou se é o perfil de saída. E aqui a gente mostrando para vocês os pontos de controle da lista de verificação. Então, nessa primeira coluna, a gente encontra todos os pontos de controle que devem ser verificados dentro da propriedade, dentro de cada um daqueles itens, como gestão da propriedade rural, como manejo sanitário, instalações. Então, todos esses itens estão listados aqui. E aí, na segunda coluna de aplicabilidade, nós temos lá aplicável ou não aplicável. Essa coluna, ela já vem preenchida quando o item ele é aplicável a todos os sistemas de produção. Então, nesse caso, toda essa coluna já vem preenchida como aplicável. Na segunda coluna, nós temos a questão da obrigatoriedade do atendimento. Então, nós temos 2 tipos de itens.
eles podem ser tanto obrigatórios, né, ou então altamente recomendados. Na coluna obrigatoriedade já está indicado o grau de importância desses itens, ou seja, o O é obrigatório, o item é obrigatório e o R+, ele é altamente recomendável. Na outra coluna, na próxima coluna, é a conformidade. Então, deve-se preencher com a letra C os itens que estão em conformidade, com o critério de avaliação e com as letras NC os itens que não estão em conformidade. Vamos falar um pouquinho de como preencher a lista de verificação. Na coluna Pontos de controle, consta a relação dos procedimentos preconizados pelo programa a serem observados na propriedade. Nesse caso, então, nós temos todos os itens que são verificados na propriedade, separados por áreas. Temos gestão da propriedade rural, manejo sanitário, instalações. Então, todos os itens importantes dentro do BPA, eles estão aqui nessa lista de verificação. Na coluna aplicabilidade, estão indicados todos os itens aplicáveis às propriedades rurais. Os itens deixados em branco foram aqueles considerados não comuns a todos os sistemas produtivos. Quando a propriedade desenvolver alguma atividade nesses itens, o técnico deverá colocar a letra A. No caso contrário, se ele não tiver aquele item na propriedade, ele coloca NA, que seria não aplicável. Por exemplo, uma fazenda de engorda, no item manejo reprodutivo, o técnico vai preencher essa coluna com o item com NA não aplicável. Na coluna obrigatoriedade, já está indicado o grau de importância desses itens, ou seja, o O é o obrigatório, todo item que tem O ele é obrigatório na propriedade. E o R+, ele é altamente recomendável. Na coluna conformidade, deve-se preencher com a letra C todos os itens que estão em conformidade com o critério de avaliação. E NC os itens que não estão conformes. E a última coluna são as evidências. Quando aquele item for aplicável, é preciso justificar as evidências que comprovam as conformidades ou as não conformidades observadas. É obrigatório descrever detalhadamente as melhorias e os procedimentos que devem ser tomados para a correção das mesmas. Se o espaço for muito pequeno, nunca deixar de justificar essas conformidades ou não conformidades encontradas. Elas são muito importantes depois para o produtor conseguir fazer as adequações. Essa descrição das evidências é muito importante para que o produtor consiga fazer as adequações. E outra coisa muito importante também é que essa lista ela tem que ser preenchida em frente ao técnico responsável ou ao proprietário daquela propriedade. Vou passar para vocês algumas dicas para a melhor aplicação dessa lista de verificação. É muito importante estabelecer uma relação de confiança com o produtor. É importante ressaltar o caráter, primeiro explicar o porquê desse BPA, qual que é a importância dele, por que fazer essa aplicação, que isso vai trazer um benefício para aquela propriedade e dessa forma também não julgar. É importante tentar fazer uma conversa de uma forma amigável e não deixar, para que ele não se sinta julgado ou que ele não se sinta intimidado ou constrangido. Então isso é muito importante, porque senão ele pode inclusive emitir alguma informação que é importante para a avaliação. A linguagem também, ela é muito importante, ela tem que ser uma comunicação fluida, ela tem que ser adequada em relação ao interlocutor. Então, se aquele produtor é um produtor mais simples, é importante evitar alguns jargões técnicos ou algumas coisas, algumas palavras mais de alguma área específica que eles possam não entender, e isso vai fazer com que vai dificultar essa comunicação com o interlocutor. Outra coisa muito importante também é conhecer bem essa lista de verificação antes de aplicar, né? Então é bom ler primeiro, conhecer todos os itens
E aí, quando chegar na propriedade, primeiro fazer uma visita pela fazenda toda, conhecer, olhar, observar, então olhar as pastagens, olhar as cercas e ir anotando isso numa folha já separada, não na lista, anotando aquelas conformidades e não conformidades que vão sendo observadas durante essa visita. Então isso já vai ajudar bastante na hora de fazer o preenchimento da lista de verificação. Uma outra questão bastante importante é que a gente precisa tentar não induzir uma resposta. Então, em vez de fazer perguntas do tipo, aqui é feito dessa forma, a gente deve perguntar de que forma isso é feito. Dessa forma ele consegue, a gente deixa ele mais à vontade, deixa ele numa conversa livre para ele falar o que ele realmente faz na propriedade. Então a gente tem que deixar ele muito à vontade para que, sem tentar induzir alguma resposta. Também, uma coisa importante, essa decisão em apontar as conformidades ou não conformidades, ela deve ser a mais criteriosa possível. Então, às vezes, pode surgir alguma dúvida se aquilo está conforme ou não, mas é importante que tudo seja descrito ao pé da letra, aquilo que o técnico está vendo. Por exemplo, se tem um curral, um brete que tenha lá um prego, uma ponta de prego só visível, que pode machucar o animal, que pode dar algum problema no couro desse animal, às vezes a gente fala, não, mas ele está muito bom o curral, e a gente tem a tendência de colocar que está conforme. Mas se a gente colocar que está conforme, mesmo que seja só um item mínimo ali dentro, e ele vai acabar, não está evidenciado, então esse produtor ele não vai corrigir essa falha. Então é importante que seja colocado tudo no maior detalhe possível nessa lista de verificação, nas evidências. Bom, esse detalhamento das não conformidades, ele deve ser útil para o planejamento das ações corretivas. Então é importante que ali esteja dito o que não está conforme e o que ele deve fazer para melhorar. Sugere-se, por exemplo, o uso de fotografias para comprovar essa avaliação e também para tirar possíveis dúvidas. Essas não conformidades identificadas são uma ferramenta útil para que o produtor tenha conhecimento dos ajustes que ele precisa fazer e também para ele se planejar em quanto tempo será necessário para corrigi-las. As não conformidades identificadas são uma ferramenta útil para que o produtor ele tenha conhecimento dos ajustes necessários e quanto tempo será necessário para corrigi-las. Então é importante que ele saiba tudo o que ele precisa fazer, que esteja muito bem detalhado isso nas evidências, e assim ele consegue se planejar para da melhor forma e mais rápido possível conseguir corrigi-las. Muito obrigada, espero que tenha sido útil, que vocês consigam usar essas dicas que a gente deu aqui na aplicação das listas de verificação.